Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Zenivaldo Dias, aqui do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui mais uma orquídea florida aqui na minha coleção. Dessa vez é uma belezinha que vocês vão gostar. E aproveitando este momento, eu estarei aqui também respondendo alguns questionamentos, que muitas pessoas que estão iniciando o cultivo, que estão experimentando essa técnica de cultivo aqui que eu tenho, e vou aproveitar esse momento para poder estar esclarecendo. Já esclareci também em outros momentos, em vídeos passados, mas eu vou aproveitar e estar falando para poder reforçar um pouco mais sobre isso e mostrando essa orquídea florida. Uma vez que diariamente está chegando pessoas novas e essas pessoas ainda não têm o conhecimento sobre essa técnica de cultivo de orquídeas na cerâmica e no cimento. Mas antes de ir direto ao assunto, eu já vou pedindo aquele joinha se vocês já estiverem gostando do vídeo ou se vocês gostarem. Sempre que vocês assistirem, não deixe de dar o joinha se gostarem do vídeo. Se não gostar, também não há necessidade de deixar o like. Mas se gostarem, não deixe de dar o joinha, porque é muito importante para fortalecer o nosso canal. E se você quiser continuar recebendo aí os conteúdos posteriores, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Podem deixar também seus comentários, dúvidas e sugestões, porque também são muito importantes e a gente vai dialogando, tirando dúvidas e ampliando aí os nossos conhecimentos sobre o cultivo de orquídeas. Então, pessoal, a espécie de orquídea na qual eu vou falar aqui hoje é uma espécie de orquídea que não é brasileira. Ela é uma orquídea que ocorre na Colômbia, na Venezuela e no Equador. E é uma orquídea de muito fácil cultivo e também assim é uma orquídea muito bela. Eu acho. Ela tem lá as suas características, digamos assim, que talvez para muitos colecionadores não seja tão atrativa, porque ela não tem assim uma armação tão legal. Mas eu não importo com isso, porque eu gosto de cultivar orquídeas. Então não importa, eu gosto mesmo quando ela tem lá as características, contando que seja uma característica lá da planta e ela tem lá a sua beleza, não importa, eu não tenho nada com isso. Eu gosto da orquídea. Eu não gosto, digamos assim, de orquídeas da forma como eu gostaria que ela fosse. Eu gosto da orquídea como ela é, como ela veio para a natureza. Muitas pessoas vêm sempre me perguntando, pessoal, se pode estar cultivando toda e qualquer orquídea em discos de cerâmica ou discos de cimento. Então, assim, a gente precisa entender uma coisa. Eu não posso afirmar assim com 100% de certeza que todas as orquídeas epífitas, e aí quando eu falo todas as orquídeas, eu estou me referindo às orquídeas epífitas e as orquídeas rupícolas. As orquídeas terrestres, aí já é uma outra questão. Elas não vão entrar aqui. Então, o que eu vou falar aqui é tudo relacionado às orquídeas epífitas ou orquídeas rupícolas, relacionado ao cultivo nos discos de cerâmica ou nos discos de cimento. E aí, muitas pessoas me perguntam se pode estar cultivando todas essas orquídeas epífitas ou rupícolas nos discos de cimento ou nos discos de cerâmica. Então assim, pessoal, a resposta é sim. Só que eu não posso afirmar com 100% de certeza. Por quê? Porque eu não conheço todas as espécies de orquídeas epífitas ou rupícolas. Então a gente precisa observar isso, eu estou sempre falando. E quando se trata do cultivo de orquídeas, tem que ter observação. Não adianta observação, testar para poder a gente ver como a orquídea vai se desenvolver, porque também não depende somente do substrato. Depende também da questão do clima, da região, entendeu? A disponibilidade de água. Tudo isso tem que a gente levar em consideração. Então, assim, se é uma região, eu cultivo aqui, o meu local já é um local de referência, porque eu cultivo aqui no semiárido, é uma região muito seca. Quando o ano é bom, chove muito bem, mas nem sempre isso acontece. Mas, de certa forma, aqui já é visto como um local de referência. Zenivaldo, o que significa isso? Eu quero dizer o seguinte: bom, se aqui é muito seco,
Né? A cerâmica a gente já sabe, a cerâmica e o cimento a gente já sabe que é um substrato inerte. Mas se eu consigo, com essa baixa umidade aqui no ar, né, e essa seca toda, eu consigo cultivar, e com toda essa escassez de água que eu tenho aqui, então qualquer pessoa pode estar cultivando aí em outras regiões. Quanto mais umidade no ar existir, maior é o sucesso no cultivo dessas plantas. E agora eu vou pegar ali a orquídea para poder a gente ir conversando e eu mostrando também. Então, pessoal, olha só isso aqui, ó. Isso aqui não são raízes, não se assustem, porque tem pessoas que ainda não conhecem e pensam que isso aqui são raízes. Mas, na verdade, isso aqui são barbas de velho, tá vendo? Tillandsia usneoide, que eu coloco aqui também para poder melhorar a umidade aqui no ambiente e a orquídea se desenvolver melhor. Então, pessoal, como eu estava falando, né, então depende para a gente estar cultivando as nossas orquídeas e isso aí independente do tipo de substrato que a gente utilizar. Então a gente precisa levar em consideração o clima, se chove muito, se chove pouco, se eu tenho, digamos assim, água em abundância para poder estar regando ou se eu não tenho. Aqui eu não tenho, mas mesmo assim eu cultivo dessa forma aqui. Então assim, o substrato em si, ele é ótimo. A gente só precisa ter atenção nessas questões aí, na rega e também na adubação, por ser um substrato inerte. E essa espécie de orquídea aqui, que é a Cattleya massima, como eu já disse, é uma orquídea que não é brasileira. Ela é uma orquídea que ocorre em alguns países aqui da América do Sul, como Colômbia, Equador e Venezuela. E ela é uma orquídea de muito fácil cultivo. Tá vendo? Ela é de pequena a médio porte. Ela não é uma orquídea como aquelas caneludas, como a Ametistoglossa, gutata. E também ela é uma orquídea unifoliada ou monofoliada. Entendeu? Então ela tem apenas uma folha. Tá vendo? Como as laélias, como algumas outras cattleias. Que na verdade as laélias também já estão entrando aí no grupo das cattleias. Né? Então, mas não é isso que eu quero falar. Então, pessoal, eu cultivo essa Cattleya máxima aqui, tá vendo, na cerâmica, e agora é que eu quero responder o questionamento. Eu posso cultivar qualquer orquídea na cerâmica, desde que ela seja epífita ou rupícola. E a Cattleya máxima, ela é uma orquídea epífita. E eu, como sempre, eu gosto de falar e eu gosto de mostrar. Então, vocês podem ver que em vídeos anteriores eu trouxe aqui outras espécies de orquídeas, já trouxe aqui Ludemaniana, já trouxe aqui híbridos diversos, entendeu? Então, assim, inclusive Cattleya Ametistoglossa. E agora eu estou trazendo aqui a Cattleya máxima. Essa aqui é uma Cattleya máxima cerúlea que eu adquiri não tem muito tempo, tem menos de um ano. Tem uns 6 a 7 meses que eu fiz o replante aqui e ela já me veio com essa floração. Essa aqui foi uma orquídea vinda do meu amigo orquidófilo, o Edson, lá do estado do Rio de Janeiro. Então ele me mandou essa maravilha aqui. Muito obrigado, Edson, mais uma vez. E ela é muito linda. Assim, pessoal, essa orquídea, muitos colecionadores podem não achar ela tão atraente por causa da armação dela. Tá vendo? Ela tem essa característica aqui, que é muito típico de plantas nativas, né? Mas essa daqui ela já é um cruzamento entre ela mesma aí, e ela é uma cerúlea, muito bonita. Ela tem essa característica aqui de pétalas finas, pétalas e sépalas mais finas, mas isso aqui também é característico da espécie. Né? Tem algumas outras cattleyas também que tem pétalas e sépalas finas. E é característico também de plantas nativas. Mas o fato dela ter essa armação aí, dela não ser muito bem armadinha, mas isso não significa que ela não tenha a sua beleza. Então ela é muito bela, eu gosto, ela é bem florífera, e ela é de muito fácil cultivo. Olha só como está o enraizamento. Aí ela enraiza, aí ela para de enraizar e ela floresce. Eu acredito que aqui depois da floração ela vai começar o enraizamento novamente. Então olha só,
Para quem gosta, pessoal, para quem não tem, na verdade, tanto espaço assim, ela é ótima, porque ela é bem compacta, ela é pequena, ela é bem florífera, ela é bonita também. Flor grande, né? Apesar de dela ser viradinha para baixo e ter essas pétalas e sépalas finas, mas é uma flor grande, o labelo muito chamativo, tá vendo? Olha só, ela tem essa risca aí no labelo e ela é muito bonita. É perfumada, mas o perfume dela é bem suave, muito suave mesmo, mas é muito bonita. Aí também, uma outra questão, aí as pessoas perguntam, ah, Zenivaldo, mas não seca, a cerâmica não seca rápido e aí eu posso ter problema? Não. Isso aqui, ó, essa técnica de cultivo na cerâmica e no cimento eu testei justamente para poder acabar com o problema da umidade. Porque assim, ó, eu posso estar regando essa orquídea aqui todos os dias, sem problema nenhum. Não vai acontecer problema porque a cerâmica ela vai ficar fresquinha o tempo todo, ela absorve o excesso de umidade e não fica aquela coisa, né, apodrecendo ali as raízes. Então, eu não tenho problema, digamos assim, se continuar chovendo aqui por uma semana. Eu posso também ficar aqui 3, 4 dias sem regar ou até mais, como eu já fiquei. Eu coloquei, tem 5 dias que eu reguei essa orquídea aqui, ela não está desidratada, tá vendo? Tá seco, como vocês estão vendo aí, tá seco, 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 mas não está desidratado. Utilizo também aqui as barbas de velho. Se eu não quiser regar a orquídea aqui em cima, eu rego aqui as barbas de velho, tá vendo? E elas ficam úmidas e gerando aí umidade ambiente aqui para a orquídea. Então tudo isso é muito bom. Por isso que eu cultivo as barbas de velho assim embaixo das minhas orquídeas, tá vendo, pessoal? É muito bom, é muito bom. O cultivo no disco de cerâmica é a mesma coisa do disco de cimento, não tem diferença. Não tem diferença, a gente pode estar cultivando da mesma forma. A gente pode estar utilizando aqui um pouco mais de substrato, um pouco menos de substrato, já pode utilizar apenas um pouquinho de esfagno, pode estar utilizando casca de macadâmia, você pode também estar fazendo aqui vasinhos, entendeu? Aqueles vasos mais rasos, a gente coloca aqui uma bordinha de cimento e cultivar com substrato também, substrato que dura mais, como por exemplo a casca de macadâmia, ou simplesmente colocar um pouco de esfagno. O objetivo aqui do esfagno ou desse substrato é para poder reter um pouco mais de umidade. Mas se você cultivar as suas orquídeas numa região onde o clima é bastante úmido, tem bastante umidade do ar, você já pode colocar a sua orquídea ali direto, porque a cerâmica ela não resseca, a cerâmica ela fica ali encharcada. Tanto é que aqui está a prova, ó, o limo verdezinho que cria aí na cerâmica. Isso significa que quando eu rego aqui, a cerâmica ela absorve o excesso de umidade e fica retida ali na cerâmica, e isso é muito bom. Eu ainda digo para vocês que essa forma de cultivo aqui é muito melhor do que, em termos de retenção de umidade, é muito melhor do que a madeira. Porque a madeira, ela não absorve tanta água assim, ao menos que ela já esteja bem ali, já velha. Mas, caso contrário, a gente bateu e escorreu. A cerâmica, ela tem o poder de absorver o excesso de umidade e a umidade fica retida aqui. Tanto é que gera esse limo aí, esse limo verde. Então, pessoal, não tem segredo. Eu posso estar cultivando aqui nos discos de cerâmica ou de cimento diferentes tipos de catleia. Eu posso estar cultivando também encíclias. Eu posso estar cultivando também oncídio. Oncídio ama a cerâmica. Oncídio cherry baby, oncídio barbato, oncídio flexuoso, diferentes tipos de oncídio. Eu posso estar utilizando aqui para plantar também as laélias, né, que hoje já está aí no grupo das catleias, e por aí vai, né? Tem muitas outras. Agora eu reforço, a gente nunca pode chegar e dizer assim, eu vou plantar todas as minhas orquídeas. Não. Como eu fiz aqui, eu fiz um teste com as minhas ametistoglossas, se desenvolveram super bem no passado. E aí, quando foi esse ano, eu fiz o replante de todas nos discos de cerâmica e de cimento, mas porque eu já sabia. Agora sim, se eu não conheço a espécie de orquídea ainda, eu faço o teste lá com uma, né? Se ela se desenvolver bem, aí eu continuo cultivando ela. Então, o segredo é sempre observar. A gente não pode deixar de observar e de testar para poder a gente ver como a orquídea vai se comportar. Então, pessoal, era isso aí. Mais uma vez, olha só que maravilha.
cerulha. A tipo também é muito bonita, tem a alba. Então ela é muito linda e de muito fácil cultivo. A prova está aqui, ela veio só com 4 flores, mas eu já considero aqui uma floração muito boa para quem está com 6 a 7 meses de replante aqui no disco de cerâmica. Então isso significa que ela gostou muito desse tipo de substrato. Porque quando a gente planta uma orquídea, né, a gente sabe que elas têm um crescimento muito lento e nem sempre elas florescem assim tão rápido. Porque eu considero aqui muito rápido essa floração. Né, porque com aproximadamente de 6 a 7 meses ela já veio floração. E olha só aí como está o vegetal. Muito bonito, as folhas estão sujinhas, mas tá com as folhas aí super saudáveis. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa o joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa lá seus comentários, dúvidas, sugestões e a gente vai dialogando. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.